Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos. Esse ano nós estamos comemorando 26 anos do programa de transplantes, completando 25 mil transplantes. E uma outra atividade importante que diferencia a Fundação é a percentual de pacientes de diálise peritoneal que nós mantemos ao longo de muitos anos. Sempre tem mais de 40% dos pacientes nossos em diálise peritoneal, dos pacientes portadores de insuficiência renal crônica. Em contraste com o que acontece no Brasil, que só tem 4%, nós enxergamos, no início desse ano, uma oportunidade de trazer o conceito que nós utilizamos aqui no Hospital do Rim para outras unidades de diálise ou para outros tipos de atendimento de paciente portador de insuficiência renal crônica, principalmente num cenário onde a disponibilidade de vagas para hemodiálise no Brasil estava muito restrita, ainda continua em alguns centros bastante restrita, e a possibilidade de crescimento na diálise peritoneal ela é muito mais imediata. Então, nós fomos contatados pela Secretaria Estadual de Saúde, depois pelo Ministério da Saúde, para liderar um programa de treinamento, de assistência, ensino e pesquisa em diálise peritoneal. Nós assumimos essa responsabilidade quando nós contactamos a Baxter, que é a única fornecedora do material para diálise peritoneal no Brasil. Nós iniciamos esse programa, o start desse programa foi recente. O Dr. Lúcio organizou um evento, um simpósio com 90 profissionais que trabalham na área de diálise, metade 45 médicos, 45 enfermeiros que vieram de algumas partes do Brasil, para entender como que é o mecanismo como que nós fazemos esse programa aqui na Fundação Oswaldo Ramos, e também para fazer, de alguma forma, renascer o interesse pela diálise peritoneal entre os nefrologistas que, por alguma razão, que talvez seja a sua acomodação, ela foi decrescendo ao longo do tempo. Tem aqui o Hospital do Rim, que tem bastante pacientes de diálise peritoneal, tem Botucatu, tem no Paraná alguns centros também que tem bastante diálise peritoneal, mas poucos centros do Brasil se dedicam à diálise peritoneal. A maior parte das unidades de diálise não tem nenhum paciente em diálise peritoneal. Então, essa que era a ideia nossa, no sentido assim, de prover uma condição que é uma condição que para alguns pacientes é melhor. Aqui, no nosso caso, metade dos pacientes têm diálise peritoneal. Isso não é fácil, né? Isso depende, assim, depende de pessoas, como em tudo, né? Então, aqui depende da Camila, depende da Maria Cláudia, que quando eu tenho um paciente que eu estou avaliando para colocar em diálise peritoneal, ou em diálise, eu envio para a Camila apresenta os dois modelos, e o paciente decide aquele que mais se encaixa à sua condição, ao seu cenário social. Mas ele conhece as duas opções, ele não fica restrito a uma opção só, a uma escolha única. Então, obrigado aí, Camila. Obrigado, Maria Cláudia. As duas são apaixonadas pela diálise peritoneal. Elas são responsáveis por esse programa grande que nós mantemos há tanto tempo aqui. Senão nós estaríamos começando também de 4%. Parabéns, Camila. Parabéns, Maria Cláudia. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao UNEP e ao Hospital do Rim por participar desta reunião. E é sempre um prazer para nós estarmos falando e levantando aí a bandeira da diálise peritoneal. Então, vamos abordar um pouco sobre a admissão e treinamento do paciente no programa, mas antes eu começo a minha apresentação com esses dados, né? Então, são dados aqui do Estado de São Paulo, de 2023, do DataSUS, onde mostra o que nós discutimos aqui, não é diferente essa baixa incidência e prevalência dos pacientes em diálise peritoneal. E que para nós, DP lovers, né, é um dado muito triste, é um dado que nos incomoda, principalmente por conhecermos que se trata de uma terapia que nós acreditamos, que é uma terapia que não tem uma inferioridade em relação à hemodiálise e que nós tanto amamos e sabemos que possa trazer benefícios para muitos pacientes. E aí, quando sempre, né, então por anos e anos, décadas, esse número não muda,
e, infelizmente, às vezes cai, né, a incidência na peritoneal, e a gente sempre questiona o porquê, né? E todas as respostas estão embasadas nesses dois pilares. Será que é por questões financeiras? Então, a diálise peritoneal ela não é sustentável, as políticas públicas de saúde não tornam a diálise peritoneal acessível, né, e atrativa para as outras unidades, ou será que é uma terapia que não é difundida e não é conhecida pelos pacientes ou até pelos profissionais da saúde, né? E a gente fica sempre nesses dois pilares. É custo, é conhecimento, ou tem alguma coisa a mais que faz com que a diálise não deslanche, a diálise peritoneal não deslanche no país. E aí, quando a gente pensa no custo, a gente vê aqui o dado do censo de 2023, onde na medicina suplementar também temos, basicamente, 5% dos pacientes em diálise peritoneal. Então, talvez não seja exatamente custo o problema, né? A questão, vamos dizer assim. Pensando que aí estão os pacientes que, teoricamente, teriam um melhor perfil, né? Que acredita-se para diálise peritoneal. Então, um paciente que teria condições de domicílio, um paciente que teria condições de ter um cuidador para fazer a terapia. Os convênios, então, a medicina suplementar vai ter um custo, né, vai ter uma rentabilidade maior, e mesmo assim, nós temos somente em torno de 5% dos pacientes em diálise peritoneal. Então, faz a gente refletir que o custo, né, a rentabilidade da diálise não seja o principal calcanhar aí de Aquiles da diálise peritoneal. E aí, quando a gente pensa no nosso centro, né? Então, será que essa diálise, então, não é difundida? Será que essa diálise não é conhecida? Que vem o outro pilar aí das nossas indagações. O programa de diálise peritoneal, como já foi dito, a gente tem uma cultura aqui dentro da nossa instituição, e essa cultura teve início lá em 2003, com um projeto do Dr. Sérgio Draibe, que fez a proposta de vamos tirar a diálise peritoneal que está vinculada à hemodiálise e vinculá-la ao serviço de conservador. E assim a gente consegue oferecer essa diálise para quem está iniciando a terapia e não que a diálise peritoneal seja uma retaguarda da hemodiálise para aqueles pacientes com falência de acesso e tudo mais. Então, essa mudança de cultura aconteceu lá em 2003, que eu tive a honra de ser convidada para estar sendo responsável por esse projeto, por indicação do Dr. Sérgio e a enfermeira Silvia, a quem eu tenho todo o respeito e admiração, e que me enxergaram que eu seria uma candidata, uma possível enfermeira de diálise peritoneal. Lá em 2003 eu desconhecia basicamente a terapia, eu também era uma enfermeira de hemodiálise, e de lá para cá simplesmente fui me envolvendo, fui conhecendo e fui me apaixonando, né? E a gente tem aí, ao longo das décadas, um número expressivo, um número que a gente vem aumentando a cada ano, e agora, em 2024, a gente tem esse processo bem parecido que nós tivemos lá em 2023, de, então, vamos sair aqui do nosso conservador, vamos sair do nosso ambulatório, dessa cultura, e expandir e tentar mostrar para o país, né, que é possível ampliar e é possível ter um programa de diálise peritoneal robusto e fortalecido. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia de como que são os nossos números, né? Quando a gente fala do nosso ambulatório de conservador, então a gente
oferece as duas modalidades de diálise para os pacientes. Então, como já foi dito, em torno de 40% desses pacientes optam por diálise peritoneal. E lembrando que são pacientes, nós somos um serviço 80% SUS, né? Esses pacientes do ambulatório são pacientes 100% do Sistema Único de Saúde. E então a diálise peritoneal, ela pode sim ser ofertada para todos os pacientes, né? Seja SUS, seja convênio, e ela tem que estar inserida no programa e na linha de cuidados de todo doente renal crônico. Quando a gente olha para a nossa unidade de diálise, né? Então nós temos hoje 480 pacientes em diálise, e neste ano, mais precisamente mês passado, nós ultrapassamos aí, então, a diálise peritoneal tem uma porcentagem maior que os pacientes em hemodiálise, né? Isso é um dado que nos deixa muito feliz, né? Muito satisfeitos, e a gente vê que realmente investindo e ampliando a diálise peritoneal, a gente tem resultado. E quando a gente fala ali no nosso centro, né, propriamente, então, aqueles pacientes que são encaminhados para nós, para a gente mostrar, né, demonstrar as opções de diálise, nos últimos 4 meses, nós fizemos 66 avaliações para estar abordando sobre o início de TRS, para o paciente optar entre hemodiálise ou diálise peritoneal. E 83%, então 56 pessoas aceitaram, 55 pessoas aceitaram fazer diálise peritoneal, né? Então, o que mostra também que quando é ofertada, os pacientes aceitam, né? E quando é ofertada e abordada de uma forma correta, e eu acho que não impondo, mas mostrando os benefícios, a diálise peritoneal ela é muito aceita. E se a gente for ver os motivos ali de recusa, então eu acabo considerando que nós tivemos uma única recusa real da terapia, que foi um paciente que optou por hemodiálise, né? Os demais eram pacientes que estavam tentando transferência da hemodiálise para a diálise peritoneal, por falência de acesso, mas eram até pacientes que não queriam fazer a diálise peritoneal, mas na tentativa de priorização para transplante e tudo mais, passam nessa avaliação. E 6 são pacientes do conservador que ainda estão assintomáticos, que a gente está na tentativa de prepará-los para uma TRS, mas que ainda estão numa fase de negação. Então, não é que não optaram pela peritoneal, mas eles negam a terapia renal substitutiva. E aí, quando esses pacientes chegam lá no nosso ambulatório, né, a gente sempre pensa, será que esse paciente pode, não pode? Ou aquele paciente que está no conservador, qual paciente que pode fazer diálise peritoneal e qual paciente é ideal para fazer diálise peritoneal? Muitas vezes, esses pacientes, quando são avaliados e se pensa em diálise peritoneal, primeiro é pensado na contraindicação, né? Então, muitas vezes eu recebo telefonema e falo, olha, tem um paciente, mas ele tem várias pessoas que dormem no quarto, mas ele tem várias cirurgias abdominais. Então, sempre é visto o negativo, é sempre visto a contraindicação primeiro. A gente acredita, o nosso centro, nós temos uma, assim, a mentalidade de que todos os pacientes podem fazer diálise peritoneal desde que provem o contrário. Então, o nosso mantra aí de toda a equipe e do nosso cirurgião, que é o doutor Alessandro, a gente sempre, nós nos guiamos nessas duas frases, que o não nós já temos como resposta, né? E que um pouco de boa vontade pode fazer a diferença. Então, todos os pacientes que chegam, a gente olha para aquele paciente e vê como é possível e ele pode fazer diálise peritoneal. Contraindicações absolutas são poucas, né? Então,
o que a gente considera é o paciente que não tem uma descontinuidade aí da cavidade abdominal, ou tem algum problema de cognição e moradia. Mas, para nós, todos os pacientes são possíveis para estar fazendo diálise peritoneal, desde que seja provado o contrário. E aí, quando esse paciente chega para nós, então, a gente vai fazer essa primeira avaliação, nós vamos fazer ofertar essa diálise e treinar esse paciente, né? E nessa primeira avaliação, esses 3 pilares precisam estar muito bem definidos, né? Então, quem é esse cliente, quem nós somos e o que nós oferecemos. E quando a gente pensa em quem é este cliente, é muito importante eu conhecer a história desse paciente, não só com quem ele mora, como que é o dia a dia, se ele trabalha, mas para a gente conseguir abordar e tentar mostrar os benefícios dessa terapia no dia a dia dele, é importantíssimo a gente saber de onde ele vem, né? Então, se é um paciente que vem transferido da hemodiálise por falência de acesso, por problema de uremia e por problema de aderência, esse é um paciente que eu preciso insistir e achar que a diálise peritoneal vai resolver todos os problemas dele, né? Então, quando a gente tem a diálise peritoneal como a retaguarda da hemodiálise, é muito óbvio que nós não vamos ter sucesso nessa terapia, porque a gente está pegando aquele paciente que tem todas as contras com a hemodiálise, né? Então, eu vou passar esse paciente para diálise peritoneal porque ele não é aderente, ele não vem na clínica. Então, se o paciente não vai fazer a hemodiálise, que tem médico, tem enfermeiro, tem todo mundo ali em cima, ligando, porque faltou, porque não veio, na diálise peritoneal, que ele vai estar no domicílio dele, que ele vai fazer o horário dele, ele vai ser aderente, né? Então, o paciente que vem do conservador, que chega até nós para início de terapia renal substitutiva, é um paciente que pode ser abordado de uma outra forma, né? Então, é um paciente que a gente pode estar falando sobre diálise incremental, sobre os benefícios ou a possibilidade, né, de não estar fazendo essa diálise todos os dias. Então, é muito importante que a gente entenda a procedência desse paciente, entenda o contexto com que esse paciente está inserido, para a gente conseguir evidenciar e demonstrar os principais benefícios da terapia. E, lógico, pensar muito que ele está num momento difícil, num momento de muito medo, tem a questão da escolha, então eu ter que escolher por 2 coisas que eu não acho tão legais, né? Então, é um momento muito difícil. Então, nós avaliamos e a gente tem que sempre levar em consideração, então, todo esse momento, toda essa fragilidade que o paciente está vivendo e todas essas angústias que ele vem apresentando. Depois que está bem definido quem é esse paciente, é importante nós nos apresentarmos, né? Nós dizemos quem nós somos. E nós precisamos, né, demonstrar para esses pacientes que nós temos habilidade, que nós temos conhecimento naquilo que a gente está ofertando e a gente está dizendo para esse paciente. Nós precisamos ter paciência, flexibilidade, consistência nas nossas informações e nós precisamos ser um agente motivador. Então, o paciente que já vem com várias fragilidades, não é o momento de a gente trazer mais problemas, né? E sim tentar trazer soluções e tentar levá-los a alguma escolha que traga, né, melhor benefício para ele. E vamos dizer o que é que nós temos para ofertá-los, né? Então, nós oferecemos ali a diálise peritoneal e a hemodiálise. Então, no primeiro momento, a gente explica o que é a hemodiálise, turnos de diálise, dias da semana, e depois a gente vai para a diálise peritoneal. E quando a gente vai ofertar a diálise peritoneal, a gente poderia ofertar como ele tem 2 opções. Uma seria o CAPD, que é a troca manual, né, da diálise peritoneal, e eu poderia abordá-lo que nesta terapia você irá fazer 4 trocas ao dia, ficar com líquido na cavidade o tempo todo e de 6 em 6 horas fazer essa troca.
Além desta terapia, você tem a opção de fazer a DPA. A DPA, você vai ficar 9 horas numa máquina, todas as noites, não pode interromper em momento algum, e durante os 365 dias você precisa fazer ininterruptamente essas duas modalidades. E aí o paciente vai escolher, optar entre as três. Acredito que desta forma ele optaria por hemodiálise, né? Que ele iria 4 horas, 3 vezes na semana na clínica, teria os dias livres e não teria essa carga de diálise, de responsabilidade, de mão de obra para estar fazendo. Então, quando nós ofertamos a diálise peritoneal, nós não ofertamos e nós não apresentamos uma modalidade. Nós ofertamos e apresentamos a terapia de diálise peritoneal. Então, nós dizemos dos benefícios da diálise peritoneal em relação principalmente à flexibilidade de horários, preservação de função renal residual, que aquele paciente de início de terapia renal substitutiva se beneficia muito e ele tem o direito de saber que ele tem essa modalidade, que ele consiga preservar a função renal dele por mais tempo. Questões de individualidade, passeios, viagens, menor deslocamento para a clínica e manutenção de atividades profissionais e sociais. Como toda terapia, há suas limitações, lógico. Então, ele provavelmente, e no decorrer aí do curso, ele vai fazer diálise todos os dias, ele precisa sim ter uma maior responsabilidade e envolvimento em relação à terapia, pois é ele quem está fazendo sua diálise no domicílio todos os dias. Um risco de infecção que para nós não é algo que nos preocupa, e um risco de infecção ocorre em todas as terapias, e ocorre em todo tratamento, né? Ganho de peso, então a gente precisa salientar que, apesar de necessária, essa glicose pode ser um pouco absorvida, esses pacientes podem ter um pouco mais de ganho de peso, triglicérides mais alto, então a gente precisa estar alinhando isso com o próprio paciente. Em relação ao espaço a domicílio, né, então ele precisa não só pensar no ambiente onde ele vai fazer a troca, mas principalmente no ambiente onde ele vai armazenar esse material. Então a gente precisa de um certo espaço para estar armazenando esse material, e aqueles pacientes que não têm condições de realizar a própria terapia, inevitavelmente vai depender de um cuidador. Mas quando a gente oferece a diálise peritoneal e a gente demonstra que ele, dentro da modalidade, ele tem essas duas opções, né, que seria CAPD e DPA, e que ele pode, em algum momento da vida, né, ou do dia, ele migrar de uma modalidade para outra. Então, se ele faz DPA, ele quer fazer uma viagem, na viagem ele quer ter a noite livre para sair para jantar, para aproveitar com a família, ele pode sim fazer CAPD enquanto ele estiver viajando, né? Então, assim, a extensão do catéter é a mesma, a conexão é a mesma, então o paciente, ele pode flutuar aí entre CAPD e DPA fazendo uma única opção, né? Então, é muito importante que a gente ofereça a terapia, diálise peritoneal, e não que a gente fale somente de uma modalidade que seja ou CAPD ou DPA. E aí, quando está tudo muito claro, né? Quem é esse cliente, quem nós somos, o que é que nós oferecemos, este paciente vai decidir qual terapia que ele precisa, né? Qual terapia que ele acha que se enquadra melhor no dia a dia dele. E nessa decisão, muitas vezes, eles perguntam até a nossa, né, opinião, né? Então, assim, qual é a melhor, qual você faria, né? E o nosso papel aqui não é levantar uma bandeira e dizer, faça diálise peritoneal porque é melhor, né? Sempre eu respondo que muitas vezes o que é bom para mim não é para o outro, e que as duas terapias têm uma única finalidade, deixá-lo bem,
né? E que eu costumo até brincar, eu falo, nós não somos concorrentes e nós não somos inimigos, hemodiálise e diálise peritoneal. E nessa hora o paciente tem que estar muito claro que ele está num momento da vida de terapia renal substitutiva, né? E ele, ao longo da vida dele, ele vai flutuar por 3 tratamentos: hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante. Então, não existe o melhor, existe aquele que naquele momento vai se adequar melhor à realidade dele. E aí, se ele tem interesse, se ele aceita em fazer a diálise peritoneal, a gente vai iniciar o treinamento teórico-prático de técnica e de inserção de conhecimentos. Esse treinamento teórico-prático, então, antes um pouquinho, a gente precisa pensar que se eu vou treinar, eu vou educar. Eu vou ensinar uma pessoa algo, né? E aí tem 3 pontos que eu acho que a gente precisa sempre pensar e levar em consideração, que é em relação à educação do profissional que vai treinar, né? Então, o quanto nós, enquanto profissionais da saúde, somos letrados em diálise peritoneal. O quanto que nós sabemos ensinar, né? O quanto a diálise peritoneal está inserida nos currículos de nefrologia e das multidisciplinas, né? Então, quantos profissionais saem das suas formações sabendo que existe diálise peritoneal? Outro pilar, a gente precisa pensar que educação, treinar, né? Educar, eu tenho duas partes. Eu tenho uma educação em saúde e uma educação terapêutica, né? E o que é que eu vou fazer nesse paciente? Eu vou fazer uma educação terapêutica ou uma educação em saúde? Se eu vou fazer uma educação terapêutica, então basta eu apresentar a técnica, como você monta, como você desmonta, onde você vai guardar o material e que medicamento você vai tomar. Pronto, ele está treinado. Mas será que isso basta? Será que junto com essa educação terapêutica a gente não precisa fazer uma educação em saúde e inserir outros conceitos, né, que são conceitos básicos, mas para que todos nós possamos preservar e ter a nossa saúde, que são conceitos de higiene, boa alimentação, atividade física. Então, acho que nós que trabalhamos, principalmente em diálise peritoneal, a gente precisa ter muito claro, né, sobre o que é educar, o que a gente quer educar e se nós estamos educados para educar, né? E quando a gente fala em ensinar, a gente está falando em diálise peritoneal, a gente está falando em ensinar adulto, né? E ensinar adulto é totalmente diferente de ensinar criança. Se você fala, às vezes, por que não pode? Por que não? E a criança aceita. Adulto não aceita o por que não, né? Nós falamos lá para os nossos filhos, por que não é resposta, né? Então, a andragogia, ela nos ajuda muito a entender e a fazer esse plano de educação do paciente em diálise peritoneal e qualquer educação de adulto, pois a andragogia é a ciência e a arte de ensinar adultos. Então, reconhece que eles têm características e necessidades, motivações específicas, né? E os principais pontos da andragogia são: o adulto tem qual é a necessidade em aprender? Então, o que eu vou aprender e por que eu vou aprender, isso assume um espaço muito relevante. Então, eu não aprendo aquilo que eu não tenho interesse. Tem a questão do autocuidado do aprendiz. Então, o adulto, ele é responsável pelas suas próprias vidas e suas próprias decisões. Então, nós ensinamos, nós mostramos, mas a decisão é do adulto, é da pessoa. Experiências anteriores do aprendiz. Então, todo adulto traz consigo um grande volume de experiências, de hábitos, de preconceitos e que se fecham, talvez, a novas experiências.
Quantas vezes nós já não ouvimos aquele paciente que tem diagnóstico de rins policísticos, que alguém da família fez hemodiálise ou diálise peritoneal e não teve uma experiência muito boa, e esse paciente, não, eu não quero fazer diálise, que diálise é um terror, né? Então, a experiência anterior do aprendiz, o que ele traz consigo, interfere muito nesse processo de aprendizagem. E motivação para aprender. Então, as respostas aos fatores motivacionais externos existem, mas os internos, como autoestima, qualidade de vida, eles exercem um maior poder. E aí, pensando na andragogia, pensando nesse adulto, nessa pessoa que eu vou ensinar, além de todo esse contexto, eu vou considerar o estado emocional, cultura, religião, nível socioeconômico, lembrar que ele pode estar no momento de uma memorização mais lenta, uma atenção resumida, às vezes até para o próprio quadro de uremia, e eu preciso pensar qual a forma que eu vou ensinar esse adulto, qual a forma que eu vou inserir esses conceitos nessa pessoa. Então, é importante que esse ensino seja individualizado. É muito difícil a gente inserir esses conceitos e treinar um paciente de forma coletiva, porque cada um tem sua experiência, cada um tem sua expectativa. A gente tem que estar aberto para diferentes estratégias. A gente sabe que tem aquela pessoa que aprende melhor escrevendo, mas eu dou a apostila por escrito, e aí a pessoa quer escrever. Mas, meu Deus, se eu já dei por escrito, para que ela quer escrever? Então, andragogia, né? Cada um aprende, tem suas estratégias de aprendizado, e a gente tem que respeitar. Então, se eu dei por escrito e ele quer escrever, vamos escrever juntos. A gente tem que ter um aprendizado, um ensino ativo, né? Então, esse paciente, ele tem que saber o porquê ele está fazendo, como que ele está fazendo. Tentar evitar uma sobrecarga cognitiva. Então, será que é efetivo eu ter um treinamento de 2 dias por 10 horas por dia? Então, eu vou gerar um esgotamento, depois de um certo momento essa paciente não vai assimilar mais nada, e eu posso considerar que esse treinamento foi dado. Então, a gente tem que estar prestando atenção até que ponto dá para ir no próprio dia, né? E tem aquele paciente que chega um dia que ele não está afim de aprender, ele não está afim de fazer, e ele está afim de falar. Ele quer conversar, ele quer falar do problema com a família. Tudo bem, vamos conversar. E a gente tira essa angústia, tira essa ansiedade, para depois a gente conseguir inserir os outros conceitos. E a gente precisa ter uma linguagem acessível, né? Então, eu estou falando de conceitos, estou falando de terapia. Esse paciente precisa saber o que é que ele tem, o que é que vai acontecer com ele, mas não adianta eu falar com o paciente sobre difusão, ultrafiltração, como é que processa a diálise peritoneal na cavidade peritoneal, PET, transporte de membranas, mas o paciente precisa saber como que é que, colocando uma água na cavidade, essa água vai ser igual a um filtro, uma hemodiálise que é feita numa unidade, com enfermeiro, com médico. Então, a gente precisa ter uma linguagem acessível para que ele entenda como que aquela água faz efeito, né? E eu acho que o exemplo mais fácil que eu consegui chegar foi de dessalgar bacalhau, né? Então, todas as pessoas sabem como que dessalgam bacalhau. Então, para dessalgar um bacalhau, eu coloco o bacalhau na água. Se eu não trocar a água, o sal sai? Não sai, né? Então, a diálise peritoneal é a mesma coisa. Eu preciso de um líquido, mas eu preciso trocar esse líquido, porque senão também não consigo tirar as toxinas. E aqui são as diretrizes, então, que a ISPD recomenda em relação ao tratamento, ao treinamento teórico, né? Então, essas diretrizes são de 2016, e na própria ISPD eles salientam a importância de sabermos sobre a educação de adultos, então a importância dessa
andragogia e dessa educação terapêutica e educação em saúde. Eles sugerem um programa aí de 5 aulas com 3 horas dia, que seja individual, seja feito pelo mesmo enfermeiro, em sessões em dias consecutivos, e que aconteça uma avaliação no final e que essa avaliação fique a decisão da unidade de diálise. O nosso treinamento é basicamente pautado nesses pilares. Lógico que a gente não fixa número de dias e horas do treinamento, e a gente vai sentindo conforme o aprendizado do paciente. E aí, no treinamento, a gente, além de inserir, então, né, a prática, a gente insere alguns conceitos, que são os conceitos aí da terapia, da educação em saúde. Então, cuidados com o ambiente, asepsia, adesão à terapia, cuidados específicos com catéter, controle hídrico, peritonite, e alguns mitos e verdades aí sobre a diálise peritoneal. Então, quando eles vão à unidade, além da técnica prática, a gente, ao longo dos treinamentos, vamos inserindo todos esses conceitos. Em relação aos cuidados com o ambiente, então, qual é o ambiente ideal para fazer a diálise peritoneal, o que pode, o que não pode, tem muitas... não pode animal de estimação, não pode carpete, não pode cortina, pode. Tudo a gente consegue adaptar, né? O que é contraindicação absoluta em relação ao ambiente? Umidade, mofo e não ter um espaço para armazenar o material, tá? Qual seria esse espaço para armazenar o material? Mais ou menos 1 metro quadrado, onde ele vai colocar em torno de 20, 25 caixas, ele consegue empilhar essas caixas, e o problema dessas caixas não é nem tanto o volume, mas sim o peso, né? Então, são caixas que são 18 quilos cada caixa, então ele tem que se atentar um pouco à relação a esse peso. Então, única contraindicação em relação às únicas, né, 2, são mofo e problemas de armazenamento do material. Todas as demais, que muitas vezes as pessoas colocam como empecilho, isso a gente consegue adaptar. Então, pode dormir outras pessoas no quarto, pode compartilhar cama, isso não tem problema algum. Animal de estimação pode ter, desde que não entre no ambiente que o paciente faça a diálise peritoneal. Em relação a limpo e estéreo, a gente tem que sempre deixar muito claro quais os principais pontos de contaminação, importâncias de higienização das mãos, o quanto que higienizar as mãos, a minha mão ainda continua contaminada, o quanto e o porquê a gente não indica o uso de luva, que essa luva em nenhum momento vai se manter estéril, ou uma luva de procedimento é totalmente sem necessidade, não vai trazer benefício nenhum, e a higienização das mãos ele traz muitos mais benefícios. E quais os principais pontos de contaminação? Que a maioria fica muito preocupado com o catéter, que é o ponto que ele mais tem valorização por estar nele, né? Mas de nada adianta se ele contaminar também o líquido na hora da conexão de bolsa. Em relação à adesão da terapia, a gente tem que pensar que são os pacientes que têm uma rotina muito complicada, uma rotina difícil, né? Porque é uma rotina cheia de restrições. Então, tem uma restrição hídrica, restrição alimentar, às vezes uma cartela de medicação extensa no dia. Há uma mudança no estilo de vida, é inevitável dizer que a diálise não vai mudar em nada o estilo de vida, e tem a questão da diálise que pode ser diária. E a gente tem que levar em consideração todos esses pontos, mas o nosso papel é estimular, né? Então, assim, diante de todas as dificuldades que eles apresentam para nós, diante de toda, às vezes, resistência, o nosso papel é sempre estar estimulando. E em relação à adesão, a gente tem algumas formas para estar conseguindo medi-la, né? Então, nós temos as formas diretas, que são através dos exames bioquímicos, assiduidade, edema. Uma forma indireta e muito fácil e prático de se medir adesão na diálise peritoneal é contagem de estoque na residência, né? Então, se o paciente recebe bolsa, recebe material para 30 dias,
e a cada 60 dias ele pede para eu diminuir o número de material, é porque ele não está fazendo diálise todos os dias, né? Então, isso é uma forma muito clara de a gente conseguir medir essa adesão. E tem em relação à subjetiva, que é o próprio relato do paciente. Novas tecnologias aí estão surgindo e temos a plataforma aí do ShareSource, que é uma forma agora direta de realmente a gente estar vendo, estar enxergando a terapia do paciente no domicílio diariamente. Em relação aos cuidados com catéter, na diálise peritoneal, muitas vezes o óbvio precisa ser dito, muitas não, todas as vezes. Então, a gente precisa dizer sobre banho diário, a necessidade de banho diário, a importância, uso de mupirocina, fixação desse catéter, a inspeção diária para a gente prevenir complicações, né, ou então identificar complicações precocemente, e o que é que todo mundo mais tem esse estigma de não pode tomar banho de mar ou piscina com um catéter de Tenkov, né? Então, pode, desde que esse catéter esteja com curativo adequado, ocluído de forma correta. Então, todo paciente em diálise peritoneal pode, sim, entrar no mar ou piscina. Um outro conceito muito importante que a gente precisa passar para os nossos pacientes é em relação ao controle hídrico, né? Então, principalmente os pacientes anúricos, são pacientes que a gente precisa orientá-los e dizer sobre esse controle, a gente deixá-los cientes do que significa uma ultrafiltração com uma bolsa de 1,5, 2,5, 4,25, explicar o porquê que ele não pode utilizar só bolsa de 4,25 e tomar um líquido à vontade. E aqui nessa parte a gente consegue deixar bem claro a questão da educação, né? Então eu não posso só ter uma educação terapêutica, eu preciso ter uma educação em saúde, então eu preciso mostrar para esse paciente a questão de beber água, que para todos é um incentivo, para você hoje não é. Né? A água não vai fazer bem para o seu rim, né? A água não vai estimular a função do seu rim. E há também a nossa educação, porque eu preciso saber sobre produtos de degradação de glicose, o porquê que esse paciente não pode ter uma bolsa hipertônica na prescrição o tempo todo, para eu preservar e para eu orientar esse paciente. Porque se eu disser para ele, você não pode usar bolsa de 4,25 porque não, ou porque a bolsa é muito concentrada, ele vai tomar água e vai usar a bolsa de 4,25, né? Então, eu preciso ter conhecimento de que a bolsa hipertônica vai diminuir, vai hipervascularizar esse peritônio, vai aumentar o transporte, teoricamente vai diminuir a vida útil desse peritônio, e por isso que a gente foca tanto no controle hídrico e não no incentivo de bolsa hipertônica. E o último conceito que a gente precisa estar inserindo é o conceito de peritonite, que é o que a gente não deseja encontrar no nosso dia a dia, mas que existe, né? Então, a gente precisa, e a peritonite, a infecção na diálise peritoneal, o primeiro diagnóstico quem dá é o próprio paciente, então ele precisa ter muita ciência de que é sinal e sintoma de peritonite, a gente precisa falar sobre essa coleta da amostra, então ele precisa observar esse líquido com frequência para estar vendo se esse líquido está turvo ou não, e aí aqui também a gente cai na andragogia, que no início está todo mundo com medo, e está todo mundo verificando esse líquido 2, 3, 4 vezes na semana, nos mandam foto, passa 2 meses, 3 meses, 1 ano, essa peritonite não é a infecção, já não o preocupa mais porque ele tem segurança. E aí também a verificação do líquido fica para segundo plano. Então, o nosso papel de sempre, todas as vezes que eles vão na unidade, a gente questiona, a gente orienta e a gente cobra essa verificação do líquido. A gente prepara os pacientes para um possível tratamento no domicílio, então, manipulação de seringa, medicação, para que eles possam fazer esse tratamento no domicílio e evitar uma internação por conta de uma peritonite.
e é sempre deixar muito claro da importância do diagnóstico precoce. Então, que não existe um líquido, este líquido não está turvo, este líquido está muito concentrado. E não existe meio turvo, ou é turvo ou não é, né? E diante de qualquer dúvida, a gente precisa, sim, num primeiro momento, considerar como uma peritonite, até que a gente descarte realmente, se caso não seja. E junto com todos esses conceitos, então, a gente vai falando da prática, né? Então, ele vai manipulando, a gente tem um avental, onde ele vai estimulando o próprio catéter, e ele vai repetindo a técnica, e a gente libera enquanto a gente não libera enquanto a gente vê algum risco de contaminação ou insegurança do paciente em relação à realização da terapia no domicílio. Feito todo esse treinamento, a gente segue para uma última avaliação. E nessa avaliação, o paciente, a gente faz uma avaliação teórica, abordando os principais pontos que foram discutidos na nossa educação, e ele faz uma técnica, ele faz uma diálise em si mesmo, na própria unidade, onde a gente vai observar não só a técnica, como o funcionamento do catéter, máquina, e se estiver tudo ok, o paciente está liberado para início da terapia no domicílio. Caso tenha alguma falha nesse processo, a gente encaminha esse paciente para retreinamento. E durante o programa de diálise peritoneal é muito importante a gente saber que não basta só treinar no início, que a gente precisa, sim, retreinar, né? Então, a cada 6 meses, a gente faz um retreinamento da técnica, onde o paciente demonstra o que é que ele está fazendo no domicílio. Às vezes, eles mudam e aumentam o risco de contaminação, assim, eles mudam muito a técnica e a gente acaba tendo que abordá-los de uma forma diferente e trazê-los para um retreinamento, tá? Então, como conclusão, acho que a gente pode dizer que as políticas públicas, elas são necessárias para a ampliação da diálise peritoneal no país, mas o fortalecimento da cultura em DP é fundamental. É necessário pensar no quanto os profissionais estão letrados em DP e que a diálise peritoneal deve ser ofertada a todos os pacientes que iniciam TRS, pois são estes que mais se beneficiam com a terapia. E gostaria de aproveitar e agradecer aqui ao nosso grupo, que principalmente Maria Cláudia, que está nessa luta comigo desde 2003, ela um pouquinho antes. Aqui são os médicos, enfermeiros, doutor Alessandro, que é o nosso cirurgião e que compõe a nossa equipe, e ao doutor Lúcio e ao Hospital do Rim, que é o meu novo parceiro de jornada para dar voz ativa aí e tentar ampliar esse programa de diálise peritoneal para todo o país. Obrigada. Fala de um jeito que muita gente que tem função renal normal vai querer entrar em diálise. Só lembrando mais uma vez, né, esse projeto que nós temos, um projeto de 5 anos, que ele tem um cronograma de metas, que envolve assistência, ensino e pesquisa. Eu queria fazer uma pergunta para você, para a Maria Cláudia. Nesses últimos 10 anos, o que incrementou na diálise peritoneal? Assim, o que melhorou nos últimos 10 anos? Diminuiu a incidência de peritonite? Eu sei que não tem uma solução melhor. Também os catéteres continuam sendo os mesmos. O que mudou assim, nesses últimos 10 anos? E qual a perspectiva assim, para esses 5 anos, onde nós temos que é a duração do nosso projeto? Você tem expectativa assim, que possa melhorar ou que possa ser investigado para trazer uma melhoria? Aqui, doutora. Não sei, eu acho que não gostaria de dar essa resposta, mas eu acho que não digo que não mudou, mas eu acho que é difícil a gente mensurar se melhorou ou piorou, porque a gente tem pouca publicação, dados de infecção de outras unidades
que seja compartilhado, a gente também não tem esses dados para saber o que melhorou, piorou. Hoje a gente tem uma técnica muito segura, né, que então a gente acha que traz aí esse benefício para redução da peritonite, mas em relação às soluções, não temos nada palpável que diga mudou e está presente aí no nosso dia a dia, que seria a ecodestrina. Então, não vejo muita coisa assim que nos últimos 10 anos a gente fala. Prestando atenção na sua apresentação, o que melhorou é a forma de abordagem, o treinamento e a forma como vocês transmitem para o paciente assim, todo o processo da diálise peritoneal e o conhecimento que ele precisa ter. Que nem eu lembro, no passado era uma coisa mais seca, assim, você precisa fazer diálise peritoneal, aqui está o método, é assim, assim, assado, você repete isso daqui em casa. A forma como você apresenta é uma forma muito mais, como você mencionou, você catequiza a pessoa, ensina, e ela adquire uns conceitos, ela não adquire uma obrigação, sim. Uma tarefa. Este ponto do treinamento, de inserir o paciente nos conceitos, acho que a gente avançou muito, né? Essa questão de estudar como educar o adulto e trazer essa ciência para a nossa realidade, isso facilita muito e faz com que a gente tenha muito mais segurança e habilidade para treinar esses pacientes. Então, acho que na parte assim, de formação, a gente consegue formar de uma forma mais ampla esse paciente, né, para peritoneal. Mas na parte clínica, o que você diria que mudou, Maria Cláudia? Acho que as taxas de infecção têm caído, né, progressivamente a gente vê isso também. Com isso a gente diminui a falência da técnica. Acho que tem mudado também o jeito da gente prescrever. Hoje em dia a terapia é mais flexível, né, professor? Que é um ponto isso particular. A minha contribuição. A contribuição do doutor Medina já fazia, a gente incorporou, que é levar em conta cada vez mais a função renal residual, e com isso a gente consegue flexibilizar a prescrição e fazer o que a gente chama de diálise incremental, que é muito interessante, principalmente para o paciente que vem do tratamento conservador e que urina ainda, isso. E que muitas vezes a gente consegue deixar ele com 1, 2 folgas na semana. Tem paciente que faz diálise dia sim, dia não. Paciente que vem do transplante e que esse enxerto para a gente tecnicamente ainda está funcionando. A gente tem paciente que perdeu, que o enxerto durou 30 anos e está fazendo diálise com a gente incremental, porque o enxerto ainda está funcionando, ele faz diálise dia sim, dia não. Então, acho que essa possibilidade de prescrição diferente também, né? Falta a gente incorporar a ecodestrina no SUS, não posso perder essa chance. Eu acho que essa é uma pergunta importante, professor, mas a gente tem que lembrar que, pelo conceito da diálise peritoneal, ela é uma terapia que precisa, por conceito, ser simples, porque o paciente vai fazer em casa. Então, por ser uma terapia simples, não se espera que haja mudanças disruptivas e grandes incorporações tecnológicas que tornem essa terapia diferente. Mas, por outro lado, algumas coisas têm modificado e do ponto de vista tecnológico até, e devem ser incorporadas daqui para frente. A gente está participando até da implementação desse programa. Um é o que a Camila mencionou, que é o Share Source, que é a forma como aquele dispositivo, que é uma máquina estando conectada à internet, por exemplo, consegue disponibilizar dados em tempo real para os provedores, as clínicas, né, os enfermeiros e os médicos, e isso diminui, por exemplo, em lugares onde a taxa de dropout é alta, a saída do paciente, mas pode melhorar até a qualidade de vida do paciente, por exemplo, diminuindo alarmes desnecessários, etc. E a outra que a gente vai implementar aqui agora, que é o PD Telecare, que é a possibilidade de incluir dentro da diálise peritoneal a telemedicina, né, e a teleassistência, para melhorar, até melhorar a experiência do paciente nos primeiros 3 meses, no sentido de que é uma coisa nova que ele está levando para dentro da casa dele, né? Período de adaptação. Então, tem algo que não vai ser nada muito disruptivo, mas que certamente a gente vai conseguir melhorar a experiência do paciente. Tem uma pergunta ali do Dr. Edson, que acho que a Camila e a Maria Cláudia podia já aproveitar, que é a questão da obesidade, o que seria em relação à contraindicação à obesidade na paciente com obesidade. Você acha que a gente... De acrescentar o rim policístico, que
tem pacientes com Acho policistas enormes. que até quem responderia melhor essa pergunta seria o Dr. Daniel, que até fez um levantamento aí sobre os pacientes sobre a obesidade, né? O Daniel também é o médico aí da nossa turma, da nossa equipe, e que também trabalha com rim policístico. A gente fez um levantamento dos nossos pacientes, cerca de 18% a 20% deles tinham obesidade grau 1, 2 e 3. E, de acordo com os nossos levantamentos, não teve diferença em relação à perda da técnica, né? Então, no nosso caso, que a gente tem o Alessandro, né, que consegue implantar esses catéteres, então fica muito mais fácil para a gente não veio diferença em relação aos pacientes com obesidade e sem obesidade. E policístico? Policístico é a mesma coisa, tá? A gente está fazendo levantamento, inclusive agora, a gente tem um ambulatório bem amplo aqui de rim policístico, os pacientes, eles passam, inclusive, com a gente no ambulatório, fazem um tratamento conservador conosco e chegam para a gente, às vezes fica um pouco mais fácil, pelo fato de ter diurese residual, a gente consegue fazer uma diálise incremental inicialmente, mas não é um problema nenhum fazer diálise peritoneal nos pacientes com rim policístico. O problema da obesidade, então, que o Daniel abordou, seria talvez a dificuldade no implante do catéter, que a gente não tem essa dificuldade aqui, o implante aqui é com cirurgião, né? A gente sabe que não é uma realidade de todos os lugares, então, às vezes, onde é o nefrologista que implanta, às vezes a obesidade é uma dificuldade de acordo com a técnica que vai usar, mas aqui para a gente não é uma questão, nem para o implante e nem para a adequação. A gente consegue adequar o paciente obeso, o paciente grande, o paciente sem função renal residual e o paciente com rim policístico. Então, para a gente, contraindicação clínica, na verdade, hoje em dia, são muito raras. O paciente não poder entrar em diálise peritoneal porque tem uma contraindicação clínica. Cirurgia prévia também, para a gente, não tem sido uma questão, tá? Então, acho que com isso a gente já derruba vários mitos, né? Tem alguns comentários ali que o ensino da diálise peritoneal deixou de ser rotina nos programas de residência médica e nefrologia. Nós sabemos disso, né? Poucas unidades disponibilizam a diálise peritoneal agora. A da obesidade já foi respondido, né? Só acrescentar, professor, desculpa, que a gente oferece esse treinamento para outros serviços. A gente tem residente no Brasil inteiro, R3 e R4 de nefrologia, que vem passar um mês aqui com a gente. Então, nós estamos abertos a outros centros que quiserem vir aqui fazer o estágio de um mês. Eles estão falando sobre como que a gente mede a adesão, né? Então, são das formas diretas e indiretas, mas a gente mede mais pelo controle de hoje, que a gente ainda não está com a plataforma da ShareSource instalada em todos os nossos pacientes, é um projeto agora para 2025, então a gente mede dessa forma direta, que é através dos exames, né, que exame laboratorial não mentem, né, então a gente consegue, através dos exames, ver se esse paciente está realizando ou não a terapia, e através de contagem de estoque. Então... E vocês ainda fazem visita domiciliar para começar a diálise, para ver se o paciente tem condição? Eu me lembro, no passado, tinha que fazer visita domiciliar com uma certa periodicidade, isso não tem mais. Não, aqui na nossa unidade nós não fazemos, doutor, pelo volume de pacientes que a gente tem. Então, hoje, esse mês, nós tivemos 20 pacientes em programa. Então, se a gente for sair para fazer 20 visitas domiciliares, né? Então, a gente precisaria de uma equipe só para visita domiciliar, e a gente tem paciente em diversos locais, não só dentro de São Paulo. A gente tem paciente de Paraná. Isso daí não é um fator limitante. Não é um fator limitante. Para o paciente de diálise peritoneal, como se imaginava no passado. Hoje, isso não é mais um ponto importante. É lógico que o cenário de 20 anos atrás é diferente do cenário de hoje. Sim. Mas isso não precisa fazer mais. Não é uma obrigatoriedade, né? E a gente tem aqueles casos que fica muito na dúvida, às vezes a gente conta com uma tecnologia e pede para eles filmarem alguma coisa. Se for um caso muito específico e for necessário, a gente vai com a assistente social, e às vezes a gente conta com os agentes de saúde do bairro, da região do paciente, né? Então, a gente aciona a UBS próxima da residência e pede ajuda para aqueles agentes de saúde para estar
fazer esse trabalho junto com a gente. Isso é uma coisa interessante. O agente de saúde, ele está incorporado no seu processo de acompanhamento da diálise peritoneal ou é ocasionalmente? Ocasional. Vou só acrescentar um comentário. Esse é um ponto importante, assim, do ponto de vista nacional, é isso que um ponto fundamental que nós temos discutido é isso. É colocar o agente comunitário de saúde como um agente ativo, até da visita pré-início de terapia, e um programa que tem no Sistema Único de Saúde, que foi implementado há muitos anos e que tem uma cobertura bastante grande, que é o Melhor em Casa, que são equipes que visitam os pacientes, inclusive até com médicos e enfermeiros, para poder fazer, matriciados pelo centro especializado em diálise peritoneal. Acho que isso vai ajudar bastante, porque às vezes o centro está numa cidade, né, o centro de diálise está numa cidade, e o paciente faz a terapia a 200 quilômetros de distância, o que é excelente, né, porque diminui a necessidade dele viajar para fazer hemodiálise. Então, o agente comunitário de saúde e o programa Melhor em Casa vão ser incluídos nesse programa que a gente tem conversado nacionalmente. O agente comunitário da saúde, para o pessoal que não conhece o programa de saúde da família, ele tem um médico, enfermeira, e tem um agente de saúde para cada 200 famílias. E esse agente de saúde, ele precisa residir naquele grupo de 200 famílias, naquela comunidade onde ele é responsável por aquelas 200 famílias. Ele visita sistematicamente todas as casas. Ele não é ele tem um treinamento, não é um profissional de saúde com formação acadêmica, mas ele é uma pessoa que é treinada para fazer esse tipo de ação. Eu já acompanhei agente de saúde, eles conhecem todas as famílias, conhecem o núcleo familiar, conhecem as dificuldades de cada um. Então, esse agente de saúde, eu considero importante, até porque ele mora na comunidade, ele conhece aquelas 200 famílias que ele é responsável pelo acompanhamento. Então, acho que isso seria importante deixar o agente de saúde como um parceiro na diálise peritoneal. Só comentando, professor, sobre uma coisa que o professor Edson perguntou sobre a obesidade. Semaglutida a gente não tem muita experiência, né? A gente não tem experiência na diálise peritoneal, nossos pacientes basicamente são pacientes SUS aqui. Em relação aos dados de obesidade, a gente está trabalhando para poder publicar esses dados e demonstrar esses dados para vocês. E teve uma outra, eu acho que foi a enfermeira que perguntou sobre a Home Choice. A gente tem a Home Choice Legacy, né, que é a maior parte, e a Qualia, que está chegando agora por conta da Share Source, que deve ser nos próximos meses, nos próximos anos aí. Então, essa é a última reunião do ano, né? Então, agradecer a todos mais uma vez. No decorrer desse ano, nós fizemos sistematicamente toda terça-feira. Os assuntos foram variados. No começo do ano, nós vamos iniciar a próxima reunião agora, dia 14 de janeiro. E nós vamos fazer no primeiro semestre de novo um estudo assim, em entraves na assistência ao paciente portador de doença renal crônica, que envolve o acesso à diálise, o conservador, o acesso à diálise, até a fístula, que metade dos pacientes entram sem fístula em programa de hemodiálise, e aí em relação ao transplante também. Então, nós vamos fazer de novo, no primeiro semestre do ano que vem, um estudo, assim, várias apresentações em relação a quais os entraves que o paciente portador de doença renal crônica tem no processo de assistência junto ao SUS, tanto do conservador até o transplante e acompanhamento do transplante depois. Esse é o primeiro semestre do ano que vem, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, parabéns, Maria Cláudia, parabéns, Camila. Como eu falei para a Camila, do jeito que ela fala, você começa a se imaginar assim, mesmo com função renal normal, vamos fazer um pouquinho de diálise para aprender essas coisas com ela, diálise peritoneal, apaixonada pela diálise peritoneal. Parabéns. Obrigada, Parabéns mesmo. E obrigado a todos, assim, pela presença no decorrer desse ano todo. E o ano que vem nós vamos completar 27 anos.